Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a essa edição especial do podcast da IBAN. E é um prazer muito grande poder estar com vocês novamente, depois de um bom período que nós ficamos com o nosso programa Fora do Ar. Viemos aqui por uma ocasião muito especial que você já vai entender. Nós estamos num lugar maravilhoso, estamos aqui na cidade de Simões Filho, neste sítio encantador, que é o Xodó de Minas, para um encontro muito especial com todos os obreiros da Igreja Batista Metropolitana. A IBAN, como é conhecida por todos os lados, tem obreiros não só em Salvador, mas também em outras cidades da Bahia, em outros estados do Brasil e até fora do Brasil também. Temos missionários nossos, alguns deles estão aqui, a grande maioria aqui, para este encontro especial, que é um encontro de edificação, de encorajamento. É um momento muito especial para alinharmos a visão e continuarmos nesta tarefa tão sublime que Deus tem confiado a nós. Aqui do meu lado, minha querida esposa, Cléo, e nós temos o privilégio de receber uma convidada para lá de especial, que esteve conosco na IBAN no final de semana e está conosco aqui trazendo a palavra de Deus neste encontro de obreiros. A nossa querida irmã missionária Edmeia Williams. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Presente, graça e paz a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Que nós possamos, neste momento, ser um canal de alegria, de paz e, acima de tudo, da presença do nosso Pai. Que Amém, maravilha. amém. Cléo, você gosta de receber a Edmeia aqui, não gosta? Foi você que articulou. Aliás, você tem bastante moral com ela, né? Você tem bastante. Eu gosto muito de receber Mãe Edmeia, porque é uma figura feminina que Deus tem usado nesta geração. E desde que a gente tem ouvido as pregações e como Deus tem falado ao coração dela e o ministério dela tem chegado até nós temos visto como Deus tem usado a vida dela no Brasil para pregar a palavra de Deus pura, genuína, e como nós precisamos de uma voz feminina falando a palavra de Que Deus seja uma referência, como né? Um referência exemplo a para a ser nossa seguido. vida. Então, sim, eu tenho sim um carinho muito especial e Deus tem colocado a vida da irmã Edmeia na nossa igreja em momentos diferentes, e toda vez que ela vem, Deus fala profundamente ao nosso coração, como aqui nesse encontro, É verdade. Ele tem falado na vida de todos os missionários da nossa igreja que estão aqui conosco. Irmã Edmeia, nós sabemos que a senhora tem um dom especial de Deus para pregar as Escrituras Sagradas, mas também é notório a todos a sua capacidade cognitiva, a sua memória. É uma coisa impressionante. A senhora passeia por textos bíblicos com muita facilidade. Pregou hoje de manhã quase 2 horas, não é? E a gente não se cansa de lhe ouvir, mas não haviam anotações e há conexão entre todos os pensamentos, os ensinamentos e principalmente os textos bíblicos. A senhora não traz um conceito, a senhora traz uma explanação bíblica que, para nós que somos pastores e teólogos, num determinado momento acaba nos deixando impressionados. Qual é o segredo desta memória extraordinária? Olha, pastor, eu não sei qual é o segredo da memória, mas eu sei que Deus seguramente tem me dado o dom, mas eu tenho trabalhado esse dom. Eu leio muito, eu estudo muito, eu me dedico muito. Eu vou dizer para vocês que em toda a minha vida eu nunca fui em uma festa, baile. Eu não vou, na minha juventude eu não ia à praia. Cinema. Eu acho que tem mais de uns 20 anos que eu fui ao cinema e semana passada ou atrasada nós vimos 2 filmes lá em Pernambuco, na sala da moça que estava nos hospedando. Então, o meu deleito realmente, isso não é uma questão de religiosidade, nada. Eu sou apaixonada pela leitura bíblica. Tem momentos que eu leio e eu choro, mas tem momentos que eu dou gargalhadas homéricas, eu sozinho, porque eu acho engraçado. Não, realmente tem umas coisas da Bíblia Eu me divirto. Tem horas que eu fico muito emocionada. Tem horas que eu fico brava. Então, eu tenho uma interação muito grande com a palavra escrita. E quando foi que isso surgiu? Em que momento da sua vida a senhora se percebeu tão apaixonada pelas Escrituras ao ponto de mergulhar? Porque quando a gente lhe vê pregando, ensinando,
a gente percebe que a senhora de verdade tem uma intimidade muito grande com os textos bíblicos, ao ponto de fazer uma conexão perfeita entre eles. E é notório que há uma vivência diária. A senhora não prepara um texto para entregar, a senhora tem alguma coisa guardada no coração que Deus depositou ali. Desde quando a senhora se viu? Quando foi que a senhora se enxergou uma pessoa assim apaixonada pelas Escrituras? Olha, Jesus Cristo, ele diz que o Espírito Santo viria para nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar das coisas que ele nos ensinou. Então, eu vejo o Espírito Santo como um professor. Além do mais, o chamado, tantas pessoas já quiseram, e me denominam e chamam de pastora. Eu já cansei de dizer que eu não sou pastora. Agora eu parei de negar. Porque não adianta. Quanto mais eu nego, mais o povo chama. Aliás, um dos vídeos que a senhora falou foi viralizado aí, né? Alcançou não sei quantos milhões de views aí, porque isso deixou o povo empavoroso, essa história de só dizer que não era pastora e eu tudo não mais. sou pastora, o meu chamado não é pastoral. O chamado pastoral, ele é claramente apacentar. É para apacentar. O pastor não tem que saber pregar. O pastor não tem que fazer, ele tem que apacentar. Mas o mestre, ele tem que ensinar. Que é o dom, que é o seu dom. E o meu dom, o meu chamado é mestre. Então, através da palavra escrita, o Espírito me ensina para eu entregar. E quando nós entregamos a palavra que está escrita, ela atrai. É a palavra de Deus que atrai. Lembra que Jesus disse, quando eu for levantado, atrairei todos a mim? Perfeito. Jesus era um homem tão atraente que até as crianças queriam vir. E criança não gosta de gente chata. Então, por quê? Porque ele é a palavra. Deus se anuncia a palavra vestida de homem. E esta palavra vestida de homem, ela faz tudo. Fantástico. Então, quando nós, mestres, recebemos a palavra que está escrita aqui e entregamos, ela por si só faz o trabalho. O nosso problema é, eu não sou contra a teologia, nem filosofia, nenhuma dessas ciências. Aliás, a senhora estudou isso durante muitos anos. Mas eu acho que a teologia, ela forma teólogos. E é muito bom saber teologia, como é bom saber outras ciências. Mas acontece que a palavra de Deus é que faz mais e mais íntimo com Deus. E essa intimidade com Deus, ela lhe dá força, ela lhe dá vigor, ela lhe dá paixão. Nós nos tornamos pessoas apaixonadas. E pega um detalhe da palavra, um detalhe do texto bíblico, que a gente passa muitas vezes por aquele texto e não percebe. Então, quando a irmã prega e puxa aquele pequeno comentário, como aquilo faz sentido, como porque é diferente, está escrito e o nosso olho passa desapercebido, mas para o mestre não passa. Porque o Espírito Santo traz, enxerga e abre a porta daquela palavra para nós. Agora, irmã, não só no Brasil a irmã tem sido conhecida, mas também em outras partes do mundo. E Deus tem levado a senhora a pregar em outras partes do mundo, conhecendo irmãos crentes em outros lugares, tanto na Europa, na África, também nos Estados Unidos, nas Américas. Como é que a irmã tem visto o evangelho e a igreja nesses lugares por onde a irmã tem passado? Olha, para ser sincero, cada vez eu vejo mais personagens aparecendo, trazendo uma novidade. Eu digo que são pessoas que sofrem de holofotite. Eles querem sobressair. E para ele sobressair, ele tem que trazer uma novidade. Mas ele tem que botar alguma coisa do evangelho no meio. Eu vejo muito isso. Entram as pessoas que querem aparecer, mas elas não têm profundidade. Elas não vão no âmago da palavra. Mas, nessa confusão, nós vemos uma igreja, nós vemos pastores, homens de Deus, profundamente conectados e compromissados com Deus. E quando Jesus Cristo levou os discípulos dele lá para Cesareia
de Filipe, lá para a cabeceira do Jordão, tem uma coisa ali, entre tantas que ele diz, eu edificarei a minha igreja. Quer dizer que tem uma igreja que é a de Jesus Cristo. E essa é ele que edifica. Perfeito. E como ele é a palavra, essa igreja está sendo edificada pela palavra. Por isso, sempre haverá aqui na terra esse grupo que prega a palavra. Mas eu queria lhe perguntar uma coisa, porque isso é evidente e a própria palavra coloca o pastor, os pastores e líderes como guardiões na liderança dessas igrejas que são agências do reino de Deus. Não é? O Apocalipse sempre fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz ao anjo da igreja. Né? E eu fico pensando aqui que nós vivemos numa época de grande distorção. A senhora falou desses líderes que querem o holofote, e eu percebo muito isso, isso é nítido, eu tenho um horror a isso, porque eu fujo desse lado do populismo, de se tornar uma pessoa famosa, porque eu entendo que muitos pastores têm sucumbido a esse nível de vaidade e com isso destruído a essência do seu próprio ministério. Mas por outro lado, eu também tenho visto muitos pastores desanimados e cansados do seu ministério. Nós estamos numa época em que a gente recebe frequentemente notícias de pastores que estão tendo que receber suporte psiquiátrico, que não estão dando conta do trabalho, alguns têm tirado sua própria vida, e eu fico assim incomodado com isso, porque entendo, hoje a senhora estava falando sobre a grande pressão do ministério de um líder, né, a partir de Atos capítulo 20, e pastores sofrem, de fato, muita pressão, mas eu fico pensando que cada vez mais eles estão suportando menos, quando, na verdade, nós deveríamos estar preparados para enfrentar as pressões normais do dia a dia. Seria isso também um indicativo de que, em algum momento, nós, como pastores, deixamos essa paixão pela verdade das Escrituras e nos entregamos a alguma outra coisa que não fosse a suficiência das Escrituras Sagradas para manter vivo o nosso ministério? Olha, eu posso contar uma história? Com certeza. Tinha um homem que ele foi despedido, ele foi demitido do trabalho dele. E ele pensou, o que é que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Aí, como ele tinha aquele dinheiro do FGTS, ele pensou, a mulher dele disse, fica uns dias sem pensar em trabalho. Vamos aproveitar esses dias para vivermos a nossa vida. Ele fica por ali, ele disse, eu vou aproveitar a receita da sua mãe e eu vou fazer o pão que ela faz. Então ele fez o pão que a sogra dele fazia. Ele mandou para uns vizinhos, todo mundo gostou, quis que ele fizesse mais. Ele começou a vender o pão que a sogra fazia. Foi um sucesso o pão. Daqui a pouco ele estava vendendo pão demais. Então ele abriu na garagem dele, comprou um forno maior e abriu uma padaria. E ele chamou a sogra para ajudar. Daqui a pouco estava ele, a mulher, a sogra, ele teve que botar empregados. Ele abriu uma padaria para fabricar pão. Ele trabalhava tanto, ele era tão dedicado. Aí percebeu-se que as pessoas estavam engordando. Tanto comer pão. Mas ele estava emagrecendo. De tanto trabalhar. É o pastor que esquece que ele tem que alimentar, mas a gente não pode dar aquilo que não recebeu. É preciso que o senhor, pastor, aquele que trabalha na igreja, se alimente do pão. Se nós não gastarmos horas recebendo de Deus, nós não temos o que dar. Aí vamos começar a inventar história. Isso só um pouquinho, você falou horas. Horas. Porque não é 15 minutos, não, horas. Horas. Qual o seu tempo assim, de leitura bíblica diária? Normalmente, eu durmo pouco. Lá pelas 3 horas eu já estou acordada. É só Bíblia e oração. Na madrugada. E aí não tem estudo. Agora, durante o dia, eu tenho um espaço, aí eu vou para o estudo. Perfeito. Eu vou para o estudo. Precisa. Você tem que se alimentar para entregar. Nunca pense que a noiva é sua. A noiva tem noivo. A igreja tem dono. É dele, é do Senhor Jesus. Você precisa estar conectado nele.
na palavra para entregar o alimento dele. Ovelha de Jesus Cristo gosta da grama do reino, e a grama do reino é a palavra. Perfeito. Cerca, não prende ovelha, não. Ovelha pula o muro se ela encontrar uma grama melhor do outro lado. Que é autoritarismo, novidade. Exato. Eu já vi pastor dizer assim, se não estiver satisfeito, a porta da rua é serventia da casa. Agora, se sair, está sob maldição. O que é isso? O que é isso? Que maluquice é essa? Isso é tudo menos igreja. Insanidade total. Exato. Então, o que vai segurar o rebanho é o pasto. E o pasto para ovelhas de Jesus Cristo é a palavra. Perfeito. Então, o líder precisa estar bem alimentado para ele entregar. Não precisa estar com as melhores roupas. Não precisa falar mais bonito do que ninguém. Só precisa usar a palavra, falar a palavra. Estar sempre disposto com alegria, porque a alegria está presente. E ele mesmo vai sendo renovado por essa palavra. E aí responde um pouco o que você está falando, né? Desse cansaço de segurar a igreja na sua própria mão, não é? Olha, tem uma casa nos Alpes suíços chamados L'Abri. O abrigo é só para pessoas assim, digamos, missionárias. Não sei se ainda tem isso. Há muito tempo tinha. Que vêm porque tiveram uma estafa no trabalho. Eu não entendo como é que você pode ficar estafado no trabalho do reino. Não dá para entender. Mas isso é muito divulgado hoje, né? As pessoas o tempo todo estão falando. Por falta de alimento. Por falta de alimento. Olhe bem. Olhe porque a Bíblia não confirma isso. Sim. A Bíblia diz assim, aonde o Espírito de Deus se move, existe uma produção, um fruto. Fruto é produção. Por exemplo, um homem, para você que está me ouvindo, talvez não me entenda, você trabalha, meu irmão, o mês todo, no final do mês você chega com o dinheiro, entrega para sua esposa e diz aqui o fruto do meu trabalho. Esse mês quer dizer a minha produção. Aonde o Espírito de Deus se move, vem uma produção, um fruto. Que fruto é esse? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se o Espírito de Deus está operando, o fruto é esse. Cansaço, mal-estar, fadiga, isso tudo não está. Isso é da carne, não é do Espírito. Mas não seria isso desumanizar o obreiro, esquecer que ele é humano? A gente não estaria impondo um peso maior do que ele pode carregar? Simplesmente porque ele é humano, é que ele precisa de estar lá na fonte bebendo da água boa. Eu sou humana, então porque eu sou humana, é que eu preciso de estar bebendo na fonte. Eu preciso estar na palavra, eu preciso buscar tempo para estar com Deus. Por quê? Porque eu sou humana. Porque se eu fosse um anjo, eu não ia precisar. Mas eu tenho que reconhecer que eu preciso. E porque eu preciso, eu vou buscar tempo para estar com Deus. Mas a senhora precisa fazer... Primeiro eu vou beber da fonte, senão eu vou definhar de sede. Então, talvez seja porque os obreiros, eles se ocupam de tantas atividades, de tantas coisas no meio da igreja, e eles fazem tanto e deixam de ter um tempo de devoção. Exato. Porque a palavra diz que o obreiro precisa cuidar da oração e da palavra. Ele precisa ter uma equipe, os diáconos, que ajudem ele a fazer tudo isso. Por mais básico que isso seja, continua sendo a regra. Né? Olha, tem um texto na Bíblia, uma das primeiras armas. A gente vê Satanás cirandando a igreja desde o início. Uma das armas que Satanás usou no início foi essa. Havia uma distribuição para as viúvas, né? Para as mulheres pobres de Jerusalém. E quando começou uma fofoca,
Sabe como é fofoca em igreja? Que começa aquele por trás, o povo comentando, mas ninguém falava nada com a liderança. Quando a conversa, a fofoca, o zum chegou aos ouvidos dos apóstolos, eles simplesmente tomaram a frente. Os 12, olha o que os 12 fizeram. Convocaram a comunidade dos discípulos, quer dizer, a igreja, disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Exato. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Oração e palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. No instante, a igreja elegeu. A igreja sabia quem eram esses homens. Apresentaram esses homens perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Olha o resultado disso. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Por quê? A trama de Satanás era, já que a igreja não dá conta de fazer a boa distribuição das cestas básicas, então os apóstolos têm que largar o que estão fazendo para servir mesa. Eles disseram, negativa. Aí tem que ter pessoas que façam. Nós vamos nos dedicar à oração e à pregação da palavra. Eu tenho tentado dizer isso sempre aos nossos pastores, que a responsabilidade, claro, o pastor está pronto para servir, ele tem que estar pronto a lavar os pés de todos, como Jesus fazia, não é? Nós não somos maiores do que Jesus. Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Todavia, o pastor precisa tomar cuidado para que ele não esteja se ocupando demais com a dinâmica, com o operacional dos ministérios, com as decisões, com as coisas que têm que ser feitas e acabar negligenciando a palavra e a oração. Tem um momento em que a Bíblia diz que Jesus Cristo escolheu entre os discípulos 12 para estarem com ele, para ministrarem a palavra e para exercerem a misericórdia. Primeiro de tudo, para estarem com ele. E às vezes o pastor se esqueceu. Quando Satanás vê que você gosta de trabalhar, e ele dá trabalho para você. Assim você não se ocupa bastante. Você vai fazer o que você gosta. Aí você está fazendo o que você gosta. Eu me lembro de uma vez que eu estava a todo vapor no Morro Dona Marta. O pastor ia para lá de madrugada. E começava. E antes do povo descer para trabalhar, eu tinha que estar orando com os garis, com criança que ia descer para a escola, com as famílias. Eu virei assim um troço. Só que eu diminuí meu tempo de oração. Quando foi um dia lá pelas 8 horas da manhã, eu estava descendo, já tinha orado por todo mundo, já estava aquela maravilha, eu estava satisfeita. Aí eu olhei lá para baixo assim, e eu vi lá embaixo, a gente vê o cemitério de São João Batista do lado de cá, o aeroporto Santos Dumont do lado de lá. Eu olhei assim. Eu disse, Senhor Jesus, como eu tenho saudade das nossas madrugadas. Pastor, eu tive aquela impressão aqui de dentro. Eu também. Foi aquela impressão que veio. Eu também. Eu desci de lá, impressionada. Se a aliança é algo mútuo, então ele também sentiria essa falta, né? Eu desci de lá, fui na casa do meu pastor. Eu contei para ele que estava passando. Ele pegou assim, eu não preciso lhe dizer nada. Eu não sei o que você está fazendo no morro de madrugada. Quem lhe disse que você vai acabar com isso? Me deu uma bronca, porque meu pastor era brabo. Eu agradeço a Deus pelo meu pastor brabo. Eu precisava. Aqui uma para você. Deus não lhe dá o pastor que você quer, nem o que você merece, diga, graças a Deus. Ele dá o pastor que você precisa. E eu precisava de um pastor brabo. Glória a Deus. É isso mesmo. Pronto, eu acabei de ir para o morro de madrugada. Minhas madrugadas voltaram para estar com o Senhor. Eu dou glória a Deus por isso. Agora, Deus usou a senhora no projeto social.
Deus usou. Porque Deus lhe deu uma visão daquele morro. E Deus lhe falou, você vai ganhar esse morro para Cristo. E a irmã subiu. Foi. Um mestre profundo nas escrituras, que é um professor, Poderia estar no seminário. normalmente não dando faria aula. isso. Pois é. Mas também, se a senhora tem uma visão dessa parte social, que são as obras, e fica só lá, essa parte da edificação da igreja brasileira e mundial não aconteceria. Pois é. Tem que ter uma equipe que faça isso, não, irmã? Mas eu tenho lá, há mais de 30 anos, uma menina que trabalha aqui, fica no meu lugar. Agora eu tenho a Ângela, que anda comigo. A Ângela faz uma parte que eu não saberia fazer. Sim. Porque toda essa parte burocrática, meu administrativa. Deus do céu, de falar com o povo, de marcar a agenda, a Ângela tem uma paciência. Ela tem um negócio. E um cuidado com as igrejas. Ela sabe falar, ela sabe ligar para as pessoas agradecer. É isso mesmo, é isso mesmo. Então a uma senhora equipe. não é adepta aquele ditado que diz: se você quer as coisas bem feitas, faça você mesmo. Não, aceite o que Deus mandou. Trabalhe como equipe. Eu lembrei ontem de sua pregação contando a história da parábola lá dos anjos que chamaram Jesus para conversar, né? Pois é. Como é que foi a história aí? Me diga aí. Explica essa história de novo. Nós estávamos num congresso de evangelismo em Leicester, na Inglaterra. E o congresso era só para evangelistas. E eu perguntei, por que me botaram aqui? Porque eu não sou uma evangelista. O evangelista é um sujeito que ele tem um dom especial de Deus. Ele vai lá, fala umas palavras, tira o sapato, joga o sapato, faz o apelo, todo mundo vem aceitar Jesus. Eu não, eu explico depois de uma hora. Se eu fizer um apelo, o povo diz, depois eu vou pensar. Porque falo demais. Mas cada ministério do seu jeito. Aí eu estava muito preocupada, porque eu estou aqui como evangelista, mas eu não sou uma evangelista. Mas eram muitos evangelistas, cada um tinha 15 minutos para falar. 15 minutos. Você sabe como é britânico. 15 minutos são 15 minutos. Pronto. Aí eu tinha arrumado minha pregação, o meu nome estava explodindo nos highlights por causa de Singapura e tudo mais. E eu tinha arrumado minha pregação. Eu não queria passar vergonha. Eu era a única mulher, única negra, única pobre, única da América do Sul. Aí, antes de mim, sobe um pastor, Tom McKinley, que era da Escócia. Pensa aquele escocês legítimo, alto, magricelo, aquele cabelo assim, com aquele tupete, cabelo vermelho, com aquele tupete que me lembra Itamar Franco, o rosto todo sardento, e ele branco de tudo. Ele disse, eu não quero os meus 15 minutos, eu vou usar 5, eu vou deixar 10 do meu tempo para essa mulher que veio da América do Sul, porque eu vim aqui para ouvir essa mulher. Eu pensei, agora que a coisa ficou difícil, porque o meu negócio está formatado para 15 minutos, como é que eu vou fazer? Bem, ele disse, eu vou contar uma parábola que eu criei. Quando Jesus Cristo chegou no céu, de volta, os anjos vieram todos de todo canto, anjos, arcanjos, querubins, serafins, tudo para cima dele. Ah, que saudade! Nós estávamos sentindo a sua falta aqui no céu. E todo aquele 33 negócio. Anos lá na Terra, né? E Jesus lá, né? Aí eles foram se acalmando. Daqui a pouco passou à frente um anjão e disse, mas senhor, nós estamos aqui um pouco preocupados, porque nós seguimos todo o seu ministério na terra, mas nós não vimos nenhum empenho seu na pregação do seu evangelho. Como o seu evangelho vai ser pregado? E Jesus, naquela simplicidade, porque eu acho que Jesus, com certeza, é brasileiro, ele diz assim, eu deixei com meus discípulos, eles vão pregar o evangelho. Eles vão dar conta. Ai, foi aquele mal-estar entre os anjos, foi anjo sabendo, coçando a cabeça e saindo e batendo as asas. Agoniados. Nessa agonia, passa para frente um arcanjo. Chegou lá na frente de Jesus
aquele silêncio, ele consertou a garganta e disse: Senhor, me perdoe, não me leve a mal, mas tudo o que nós sabemos aqui é que os seus discípulos são assim, atrapalhados, Complicados. pouco irresponsáveis. Eles prometem e não fazem. Nós queremos saber qual é o seu real plano para que o seu evangelho seja pregado. Jesus Cristo disse para eles: olha, os meus discípulos vão pregar o evangelho, ou então eles vão pregar o evangelho. Eu não tenho plano B. Mas não se preocupem, porque eu já estou mandando o Espírito Santo. E aí foi aquela alegria. Porque com o Espírito Santo, tudo vai ser possível. Mas eu sinto bem na pele isso, porque a gente, quando olha para a vida da igreja, a nossa tendência é querer escolher as pessoas que são perfeitas para atuarem nas áreas possíveis, para que não haja falha nenhuma. E a gente se decepciona com muita frequência, porque as pessoas não vão fazer isso, né? Mas a gente se esquece que não é nosso papel. Há um papel do Espírito nesse processo que não vai ser substituído por nada do que a gente possa fazer, por melhor que seja. Exato. Por falar nesse Espírito Santo, irmã Edmeia, no Espírito Santo, que traz o avivamento para a igreja. A irmã tem passado por tanta igreja, nós somos líderes de uma igreja local, mas a irmã tem uma visão assim da igreja brasileira, da igreja em outros lugares do mundo, fora do Brasil. Como é que a irmã tem visto essa ação do Espírito Santo na igreja, no avivamento? A irmã tem visto isso? Olha, eu vou dizer para vocês, na visão verdadeira de avivamento, o avivamento vem com arrependimento. Sim. As pessoas estão confundindo avivamento com louvor muito grande, luzes, muita estratégias, entretenimento. Não, avivamento vem com arrependimento. Arrependei-vos. Se não tem arrependimento, o pecado continua ali. Tem ali em Gênesis 8, um dos símbolos do Espírito, a pomba. Porque tem na Bíblia, assim, bem claro, 8 símbolos do Espírito: água, chuva, óleo, fogo, vento, sopro, penhor e a pomba. São esses 8 símbolos do Espírito Santo. Ali diz assim, que quando Noé deu o tempo, ele abriu uma janelinha que tinha feito na arca. E ele soltou um corvo para ver se as águas já tinham baixado. O corvo não voltou. Lógico. Muito cadáver de pessoas e de animais. Para que o corvo ia voltar? O corvo amava imunda. Quando ele viu todo aquela podridão, ele... Ei, tchau, Noé. Aqui é o meu pasto, é o meu banquete. Até hoje, quando a gente pede para uma pessoa fazer um trabalho, a pessoa não volta para dar o retorno do que fez, a gente diz: fulano fez a viagem do corvo. Né? Porque não voltou. Eu vou adotar essa, viu? Pois não voltou. Aí passaram 7 dias. A Bíblia é muito clara. Por isso que eu sou apaixonada. Por isso. Eu presto atenção aos artigos definidos e indefinidos. Aí diz assim: Noé deixou passar 7 dias, soltou uma pomba. A pomba é um animal limpo, para ver se as águas já tinham baixado da terra. A pomba, não achando onde pousar os pés, retornou a ele para a arca. Ele esperou 7 dias, soltou a pomba. Já não era uma pomba, a mesma pomba. A pomba. Ela voltou à tardinha, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Ele segurou, depois de 7 dias, ele soltou a pomba. E ela não voltou para ele. Então a gente vê que é a mesma pomba. Primeiro é uma pomba, depois a pomba, a pomba. Isso representa, aí em Gênesis 8, a partir do versículo 8, o ministério total do Espírito Santo. Perfeito.
Primeiro, quando o Espírito Santo é apresentado para nós na Bíblia, ele está sobrevoando. O Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, ele não tocava. A primeira viagem da pomba, ela não toca, porque não acha lugar onde botar os pés. Depois, a segunda viagem da pomba é o ministério do Espírito no Antigo Testamento. Ele vinha, mas voltava. Ele não podia ficar na terra. Ele vinha, enchia um profeta e voltava. Por isso, o ramo de oliveira, que é o símbolo de Israel, no bico. Ele enchia um profeta e voltava. E a terceira viagem da pomba é o Espírito Santo que vem e não volta mais, que só vai com a igreja. Então, esse Espírito não tem para ninguém. O Espírito Santo está aqui, habitando num povo diferente, que se chamam filhos de Deus. Todos pecadores, negros, brancos, vermelhos, amarelos, mulatos. O Espírito está habitando no meio desse povo. Isso é loucura? É. Isso é uma loucura. Do ponto de vista espiritual, o mundo espiritual está em polvorosas há quase 2000 anos. Porque aqui na Terra surgiu uma raça de povo diferente. Um povo que anda pelas ruas e tem um fogaréu aqui dentro. É a presença do Espírito Santo. É esse Espírito que está aqui. Não tem ninguém para vencê-lo. E a primeira marca é arrependimento. E a primeira marca é o arrependimento. Sabe por quê? Você viu que na primeira viagem da pomba, ela não achava onde botar os pés? Voltou. Porque o Espírito Santo é, acima de tudo, santo. Ele não toca aonde tem a morte. E o resultado, o salário do pecado é a morte. Então, onde tem o pecado, não teve o arrependimento, do Espírito Santo não está lá. Se a gente der uma olhadinha, eu posso falar mais um pouco? Sim. Claro. Desde que o homem perdeu a sua conexão com Deus pelo pecado, não tinha mais o Espírito no homem. Quando vem Jesus, como foi? Por que o Espírito não descia e ficava em ninguém? Porque todos estavam carregando um defunto espiritual. Porque a Bíblia diz que o espírito no homem morreu, mas não diz que ele desapareceu. O espírito no homem ficou morto. Desde Adão, o homem carrega um defunto espiritual. Jesus Cristo que vem para dar vida nesse espírito. Lembra que Paulo fala disso em Romanos? Ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? É esse espírito morto que a gente carrega. Então, o espírito não vem habitar, porque ali está a morte. Lá está o defunto espiritual. Por isso, na primeira viagem, a pomba não achava onde botar os pés, porque lá estava o defunto, o pecado. Então, quando Jesus Cristo vem, o Espírito Santo vem em forma de pomba. Exato. E desce sobre ele. E habita nele, porque não tinha pecado. Não tinha pecado. E daí em diante, a gente aprende que aonde foi levado o pecado, o Espírito Santo pode vir. Então, por isso, tem aquela ordem lá em Efésios, em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fossem selados com o Espírito da promessa. Santo da promessa. Então, primeiro você ouve a palavra de Deus. Deus lhe dá a fé suficiente para você crer. Se eu creio que eu sou o pecador e Deus mandou seu próprio filho lá na cruz para que eu seja feito filho de Deus, eu estou aqui na safadeza, eu me arrependo do que eu fiz com ele. Então, eu me rendo a Jesus Cristo, o Espírito Santo. Quer dizer, o arrependimento aconteceu, o Espírito Santo vem. Então, trazendo isso para dentro das igrejas, como o Cléo perguntou, nós estamos tendo uma crise hoje de ausência de arrependimento? Seria isso? Porque para a senhora crente, tem na esse vida do quadro, crente, a senhora tem esse quadro da igreja brasileira, porque a senhora anda por vários lugares no Brasil e fora do Brasil. Então, a senhora vê sinais de avivamento ou sinais de esfriamento
Aonde? Eu vejo um sinal muito grande de engano. Engano, as pessoas acham assim, faz uma grande festa, um louvor muito grande, e as pessoas ficam emocionadas. Chama para as emoções. Pastor, tem pessoas indo para frente do espelho treinar e memorizar palavras que atinjam as emoções das pessoas e fazem que as pessoas dizem, eu aceito Jesus. E é aquela festa onde tem arrependimento. Seria o selo do cavalo branco? É o engano. Engano. A pessoa está enganada e ela fica a vida toda dentro da igreja sem um novo nascimento. Pastor, eu fiquei anos assim da minha vida, eu era crente, mas não tinha um novo nascimento. Se eu não tenho um novo nascimento, o que é que eu estou fazendo na igreja? Estou no engano. Eu não bebo porque eu sou crente, eu não danço porque eu sou crente, eu não uso biquíni porque eu sou crente. Mas lá no Éden, Adão não bebeu, não fumou, não tinha nem outra mulher para ele olhar as pernas. Mas ele cometeu um pecado que matou toda a humanidade. Então, tem muitas pessoas dentro das igrejas. Estão esperando alguma coisa acontecer. Até que chegue a pregação do novo nascimento. A pessoa diz assim, irmã, por que eu nunca ouvi falar disso? Porque isso não dá ibope. Isso não enche igreja. Isso não traz dízimo. E a senhora acha que existe um movimento intencional de encher as igrejas? Existe. Não por amor ao evangelho, Não. mas porque isso para ter um torna grande pessoas ministério, grandes. isso enche o ego Deus. do líder. Isso é terrível. Isso enche o ego do líder. Tem um congresso aí que se faz, pastor, que só pode ir pastor que tem um mínimo de 5.000 membros na sua igreja. Para quê? É o ego enfermo. É. É o ego enfermo de cada um. Então, existe a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Mas os pastores que estão ali nesse rebanho, buscando arrependimento, a pregação da palavra viva de Deus, o ensino, eles estão sofrendo. Estão sofrendo. Porque chega um louco com uma falsa doutrina, ele carrega. Leva todo mundo. E o povo acredita, né? Eu fico impressionado porque as pessoas vão atrás. Jesus disse isso. Sim. Mateus 24, ele disse, porque muitos, ele diz, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos no meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a a muitos. muitos. Então, nós estamos assim, me parece que a gente está num limiar importante da história. Né? Eu ouvi a senhora pregando aqui nesse encontro, citando no meio de sua pregação, Ezequiel 37 e 38, falando da guerra de Gog... 38 e 39. 38 e 39, perdão. De Gog, de Magog. E houve um ensaio ali de uma relação estreita entre o que está naquela passagem e o cenário mundial de hoje. Sim. Se isso for um fato, ninguém está autorizado a marcar o retorno de Cristo Jesus, mas isso talvez seja um indício de que as coisas estão por vir. Porque pelo que a Bíblia diz, a última grande guerra antes de Armagedon será a guerra de Gog. Agora, precisamos prestar atenção. Eu sigo muito as coisas assim sobre Ucrânia e Rússia e sobre Israel. E sobre Israel. Eu tenho dificuldade com a imprensa, com as reportagens no Brasil, porque eu sofri com isso. Eu morava no Iraque, meu marido era o gerente de apoio da Petrobras Internacional. Nós estávamos lá quando começou a guerra Irã-Iraque. Ficamos 3 dias sob bombardeio e no 3º dia para o 4º, o embaixador do Brasil no Kuwait, com o embaixador do Brasil no Iraque, conseguiram que as famílias do Brasil, da Petrobras, que estava em Básra, que é a antiga Caldeia, pudessem ir para o Kuwait para ficar hospedadas no Messilabit, esperando o que ia acontecer com a guerra.
Porém, eu não me lembro se eram 3 ou 4 gerentes. 3 gerentes teriam que ficar no Iraque. Porque se a Petrobras não deixasse os gerentes no Iraque, o Iraque ia parar o fornecimento de petróleo para o Brasil. Um dos 3 gerentes que foi escolhido para ficar no Iraque foi meu marido. Então, nós fomos para lá, para o Kuwait. E, quando eu cheguei lá, no outro dia de manhã, estava todo mundo procurando por mim, o que é? Tem um repórter de uma determinada emissora que está em Londres, está procurando a esposa de um dos gerentes que ficou. E era eu. Ele me fez umas perguntas, dizendo coisas que não estavam acontecendo. Eu dizia, não é assim que está, não é assim, é assim, assim, assim. Pois. Ele chegou na revista dele, naquela semana, a revista foi publicada aqui no Brasil, dizendo tudo que ele queria, dizendo que fui eu que falei. Eu dou graças a Deus que tinham 2 gerentes me acompanhando ali naquela entrevista e viram o que eu tinha falado. Ele disse o que ele queria. Ele botou o que ele queria botar, dizendo que fui eu que falei. Ele fez uma reportagem linda. Mas se o Saddam Hussein descobre isso, ele podia ter enforcado o meu marido lá no Iraque. Então, naquele dia, em 1980, eu aprendi que a melhor coisa com a imprensa é você não abrir a boca, porque eles vão usar você para eles fazerem a reportagem deles, porque eles estão interessados na reportagem deles. Nesse momento, eu quero pedir perdão a todos os repórteres que são limpos, porque eu sei que existem, mas a minha experiência foi essa. Então, eu fiquei daí em diante com muita preocupação com as reportagens que eu leio no Brasil. Então, se eu não posso ouvir uma BBC de fora, uma CNN estrangeira, uma reportagem do lado de lá, eu prefiro não ver o que o Brasil está dizendo, porque nem sempre eles estão dizendo as coisas como são. Eu sinto muito dizer isso. Mas essa questão agora da Rússia com a Síria, com a Ucrânia, nós precisamos olhar o que está escrito. No capítulo 38, eu vou buscar, e se você que está me ouvindo tiver a Bíblia, quiser acompanhar, nós precisamos ler a profecia como ela está escrito. A palavra de Deus não precisa de ajuda. Ela é viva e eficaz. Ela trabalha sozinha. O profeta diz assim, veio a mim a palavra do Senhor, Senhor com letra maiúscula, dizendo, filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal. Presta atenção, então, aqui. Gog é o príncipe, mas ele é príncipe, ele é da terra de Magog. Magog é uma terra. Gog é um homem. A terra é Magog. É o que está escrito na Bíblia. Agora, aqui está dizendo que ele é príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal. O que é Ros? Pode procurar na história da humanidade uma nação chamada Ros. Não existe. Ros é a aglomeração de todos os povos de língua russa. Este Gog, ele é autoridade sobre todos os povos de língua russa. Então, uma das coisas que pode configurar o Putin como Gog, porque ele ainda não é, porque ele já anexou a Geórgia, ele já anexou a Crimeia, e uma parte mas da falta a Ucrânia. Ele tem 30% da Ucrânia. Perfeito.
Quando ele anexar toda a Ucrânia, então ele será Gog, porque ele terá todos os povos de língua russa Sob sua responsabilidade. debaixo do poderio dele. Porque ele é príncipe de Jós. Versículo 3. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti. Presta atenção. Deus é contra Gog, príncipe de Jós, de Meseque e de Tubal. Isso é dito 2 vezes. Gog é o príncipe. A terra é Magog. Olha, eu estava vendo na televisão alguém dizendo que Magog era o Irã e Gog era a Rússia. Gente, não é isso que está aqui. Então, o profeta Ezequiel estava doido quando escreveu isso aqui. Olha o que ele diz. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo, e te levarei a ti a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudo, empunhando todas as espadas. Persas, olha os povos, persas e etíopes e Puti, e com eles todos de escudo e capacete. Ora, se os persas vão acompanhar Gog, como que Magog é a Pérsia? A Pérsia é o Irã. Uhum. Aqui ele menciona o Irã, os etíopes e Puti. Puti é a Líbia. É a Líbia. Ele fala de Gomer, Togarma, do lado do norte. Deus é muito claro aqui. Nós só precisamos nos preocupar com Gog, como sendo o príncipe de Magog, que é a Rússia, se ele conseguir anexar a Ucrânia. Todos os povos. Porque quando ele anexar todos os povos de língua russa, então ele é Configurado. o príncipe de Jós. Tem muitos estudos sobre isso, e eu leio sobre isso. Eu leio principalmente escritores dos grandes best-sellers sobre o assunto. Se você quer ler sobre o assunto, procure John Hagee, best-seller do New York Times. A Rússia ficou numa situação muito difícil depois da dissolução da União Russa Socialista Soviética. Até hoje, a Rússia não engoliu a humilhação. A Rússia ficou empobrecida, mas tem petróleo. A Rússia, o petróleo da Rússia está nos mares gelados da Sibéria. E é muito caro para a Rússia deslocar o petróleo. Quando você vai ali, na antiga Constantinopla, hoje Istambul, nós estávamos lá mês passado, você vai ver que tem o Bósforo. O Bósforo é um canal que separa a Europa da Ásia. A Turquia, como se chama, Turquia europeia, da Turquia asiática. Esse Bósforo ali é o canal da antiga Constantinopla, que é o antigo nome de Istambul. De um lado fica o Mar Negro e do outro fica o Mar Egeu. A Rússia traz o petróleo lá da Sibéria. Ele tem que passar daqui do Mar Negro para o Mar Egeu ou o Mar de Mármara. Isso custa muito caro para a Rússia. A Rússia precisa, de um litoral. já há muitos anos, de um porto Exato. no Golfo. O sonho da Rússia é um porto no Golfo. O sonho dos árabes é Jerusalém. Então, a Rússia tem poderio bélico, a Rússia tem tecnologia, conhecimento, a Rússia tem exército, mas a Rússia não tem dinheiro. A Rússia tem organização. Os árabes têm o dinheiro, mas eles não têm poderio bélico, eles não têm conhecimento, eles não têm tecnologia, eles não têm organização, mas têm o dinheiro. Se juntar o dinheiro dos árabes com a tecnologia da Rússia, Tá feito. eles estão imbatíveis.
Então, aqui está dizendo que vai haver um conchavo. Ezequiel 38 está dizendo que vai haver uma junção de Gog com os países árabes. Está escrito aqui. Prepara-te, dispõe-te, e ele diz, depois de muitos dias, serás visitado no fim dos anos. Virás à terra que se recuperou da espada, Israel. Ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados, este povo foi tirado de entre os povos e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como tempestade, partirás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Eles vão se congregar, e nessa grande congregação de árabes, com Gog e todo o norte da Europa, todo o norte da Europa vai entrar nessa. Aquelas das montanhas Urais, sabe, onde corre o rio Ural, tudo ali vai fazer um grande exército. Eles vão invadir Israel. E quando eles chegarem ali, Israel não tem que se preocupar, porque é Deus que está levando e Deus vai usar, está escrito aqui, a mesma estratégia que usou em Gideão. Um vai matar o outro, eles vão se matar entre eles. Por que vai haver essa guerra? Olha o que Deus diz. Far-te-ei que te volvas, versículo 4. Porei anzóis no teu queixo e te levarei. Essa guerra de Gog, da terra de Magog, é uma guerra de Deus. Por que Deus está assim com a Rússia? Se nós olharmos a história da Rússia desde os czares, a Rússia perseguiu e tentou eliminar todo Israel. Segunda coisa, quando veio a igreja, a Rússia perseguiu a igreja. Matou cristão como se mata formiga. A Rússia ordenou um século de ateísmo. Um século de ateísmo na Rússia. A Rússia é culpada da grande maioria do sangue derramado neste planeta. Ela fundou um regime, o chamado regime comunista, que é o responsável pela morte de inocentes, pela opressão em países. Deus tem um encontro marcado com essa terra. É isso que vai ser está vingado ali na batalha de Gog. E escatologicamente, qual é a previsão disso? A previsão disso, primeira coisa que está bem claro aqui, é necessário que o povo de Israel já tenha estado congregado de todas as nações. Já está desde 1948. Isso. Então, a guerra de Gog, ela não poderia acontecer enquanto o povo de Israel estava sem pátria, espalhado pelo mundo. Mas agora, a partir de 1948, é para qualquer hora. Eles estão de volta. Então, houve a dissolução da União Soviética, mas o poderio bélico nuclear da Rússia, ele está distribuído em 6 províncias, que estão sob a liderança e o domínio de ativistas islâmicos. Sabe esses Uzbequistão, Cazaquistão, Turquistão, esses negócios? São essas 6 províncias. Estão sob a liderança de islâmicos. E é lá que está o poderio bélico nuclear da Rússia. Né? Então, a gente sabe, enquanto, na hora, se Putin conseguir anexar a Ucrânia, ele, então... Esse seria um sinal evidente de que alguma coisa... Que ele é o Gog, desse porque Gog. senão pode ser o próximo.
Não significa que o Putin ou o Gog... Que seja ele. Significa que será um líder de Magog, que é a Rússia, e que anexa todos os povos de língua russa. Então, a gente já está com o nosso horário avançado, né? Eu gostaria de ficar muito mais tempo aqui, mas eu queria lhe fazer uma pergunta. À vista disso, nós que somos cristãos e fazemos parte das igrejas, que tipo de postura temos que assumir? A nossa postura hoje é correr com a pregação do Evangelho. Nós estamos usando o dinheiro dos filhos de Deus que entram na igreja para muitas coisas que vão ficar aqui para o testemunho de Jeová, se é que vai ficar algum, que a minha esperança é que os TJs todos sejam convertidos a Jesus Cristo para subir com a igreja. Então, que nós possamos enviar mais missionários apaixonados, que preguem Jesus Cristo, o Evangelho, que anunciem o amor de Deus e que não estejam preocupados com rebarbas. Vocês estavam falando da igreja de Antioquia? Sim, porque a igreja, se nós estamos nesse tempo, e nós cremos que a gente está nos últimos tempos, então essa volta de Jesus é iminente, de acordo com essa interpretação de Ezequiel 37, 38. Eu me lembro 38, que quando 39. A senhora estava aqui o ano passado, a senhora falou para mim, leia Ezequiel 37, 38 e 39. Leia Ezequiel. Então vamos ler a palavra e pedir discernimento ao Senhor sobre isso. Mas se a gente está esperando a volta de Jesus tão perto, é para a igreja se purificar ainda mais. É para a igreja se preparar para o arrebatamento. Olha, é interessante o seguinte, quem está me ouvindo e já foi noivo? Você já foi. Sim. Não existe uma época mais linda da vida de uma moça, senão quando ela está noiva. Que sonho! Não tem nada que seja difícil para uma noiva. Noiva sopre tudo sorrindo, sonha tudo com profundidade. Noiva, a voz do noivo não tem coisa melhor. Gente, que coisa! O noivo pegou nisso. O noivo pegou. A gente guarda os papeizinhos das balas que eles dão. Eu me lembro disso. Agora, a igreja é uma noiva indiferente. Despreparada. E sem desejo de estar com o noivo. Tem a coisa melhor numa noiva do que ela estar do lado do noivo dela, mesmo que não diga nenhuma palavra. Só ali, perto. Pois a igreja é uma noiva indiferente. Chega ao ponto dele dizer para a igreja que tem a síndrome de Laodiceia, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e me convidar, porque pode ser que ouça e não convide. Pois é. Essa é a síndrome da igreja hoje, em cima do muro. Então, nós precisamos de um despertamento, de um avivamento espiritual que começa pelo arrependimento. Esse é o ponto de partida. Não é de grandes coisas, não são conferências extraordinárias, não são artifícios da multimídia, palavra. Não é nada disso. É a palavra de Deus pregada da sua maneira pura e simples, orientada, inspirada pelo Espírito, pregada com ousadia e coragem. E também me parece que não há uma necessidade de ficar defendendo nossa reputação, não é? Não. Porque as coisas vão acontecer. Nada. Deus não está interessado na nossa reputação. Nem um pouco. Não encanta ele. Nem um pouco. A gente estava falando da igreja de Antioquia. Sim. A Bíblia diz que a igreja de Antioquia tinha profetas e mestres. Por quê? Profeta e mestre só lida com palavra. É a explosão. Foi nessa igreja que os discípulos receberam o nome de cristãos. Cara de Cristo. Olha a mudança que houve na vida desse povo para serem chamados de cara de Cristo. O evangelho se expande através de Antioquia, não propriamente de Jerusalém, né? Nada, Antioquia. E é uma igreja que estava tão bem fundamentada que quando houve aquela dissensão entre Paulo e Barnabé, a Bíblia diz que houve entre eles tamanha desavença que vieram separar-se. Barnabé desceu com João Marcos por Chipre e Paulo desceu por Tarso com Silas. Mas a igreja continuou. Não ficou dividida em Pauletes e Barnabetes. A igreja continuou unida. Unida e cresceu
e tudo na bênção. Embora muitas pessoas vejam com maus olhos essa divisão ali entre Paulo e Barnabé, mas se nós olharmos que o primeiro grupo de missionários saiu Paulo, Barnabé e João Marcos. Mas agora são 2 grupos. Multiplicou. Eu gosto. Mãe Edmeia, que grande alegria poder lhe receber aqui. É uma grande bênção e nós esperamos poder ouvir a senhora ainda durante muitos anos, né? E a senhora tem um senso de urgência, de pregação da palavra de Deus. O seu dom exercido com fidelidade ao Senhor tem edificado a vida de muitos líderes. Aqui no nosso encontro, nós temos sido tremendamente impactados pela sua presença aqui, por seu ensino bíblico. Mas mais do que isso, eu comentei com todos os demais que nós vemos a senhora ensinando como quem tem autoridade. Né? Muito obrigado. Então, que Deus continue. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor, vou lhe interromper. A primeira vez que eu vi uma menção sobre a IBAN, a pessoa que me falou da IBAN me falou de uma igreja que levava a sério a palavra de Deus. Então, o meu coração fez assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Esperamos continuar sendo sempre assim. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Gente, nós já estamos terminando aqui, não é? Nesse tempo tão gostoso, a chuva começou a cair agora, a chuva de bênção sobre nós. Obrigado, Edmeia Williams. Agradeço. O Senhor continue te usando em muitos lugares, nesse Brasil, fora daqui, que Deus continue reverberando a palavra dele através dos seus lábios, do seu impacto, do seu exemplo de vida, para abençoar tantas pessoas como tem sido conosco e com tantas pessoas, com toda certeza, ao redor do mundo. Né? Será sempre um prazer lhe receber aqui. O prazer é meu, pode ter certeza. Uma mulher com um dom da profecia bíblica e que tem abençoado a igreja brasileira e a igreja no mundo. Uma mulher brasileira. Pronto. Muito obrigada, irmã Edmeia Williams. Então, aqui nós vamos encerrando essa nossa edição. Que Deus abençoe cada um. Obrigado, irmã Edmeia. Obrigado, Cléo. Toda a nossa equipe que aqui está por esse momento tão especial de crescimento e edificação. Deus abençoe sua vida. Continue colado com a gente, porque vem muitas outras novidades por aí, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.